Esse que encontra-se na tela é o Simão Pedro de Lima. Ele fez uma live recentemente falando sobre vários assuntos, sobre vários temas espíritas, e num dado momento ele abordou a questão do uso da expressão kardecismo. E ele se vale de argumentos que eu vi muita gente utilizar nos comentários daqueles vídeos recentes que nós falamos sobre isso. Algumas pessoas trouxeram esse argumento, que é o argumento que vamos ver aqui Simão Pedro utilizar. Portanto, vejamos o que ele coloca. Com o espírito da verdade, em que o espírito da verdade contra ele, sobre a missão que ele teria, sobre as dificuldades pelas quais ele passaria, ele faz uma questão, ele dizendo se ele não aceitasse essa missão, os espíritos disseram a ele, ou melhor dizendo, o espírito de verdade disse a ele: outros te substituirão, pois os destinos de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Vejam que para Kardec, os espíritos disseram, se ele não seguisse com a missão, outros seguiriam. E olha o motivo pelo qual os espíritos disseram isso: pois os ensinos de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Então não existe o dono. Por isso não se chama kardecismo, se chama espiritismo. Kardecismo seria a doutrina de Kardec, e Kardec não fez doutrina. Por isso chama espiritismo, que é a doutrina dos espíritos. Kardec não fez doutrina, é espiritismo porque a doutrina é dos espíritos. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Vamos falar a respeito, mas deixemos que Simão Pedro prossiga. O sufixo ismo em uma palavra significa relativo ao radical da palavra. Por sinal, é esse o argumento que eu vi ser bastante utilizado, de que a expressão kardecismo não é adequada, porque ismo significa doutrina, portanto, kardecismo, etc., como o Simão Pedro vai explicar agora. O radical da palavra espiritismo é spirit, que quer dizer espiritual, espírito. Sufixo ismo, spirit mais ismo, ou seja, o ismo próprio do radical. Qual é o radical? Espírito. Então o que é espiritismo? Próprio dos espíritos. Kardecismo seria próprio de Kardec, radical, Kardec, sufixo ismo, próprio do radical. E não existe ensinos kardecistas, existem ensinos espiritistas. Primeira pergunta que nós devemos nos fazer: há ou não há ensinos próprios de Kardec? Primeira reflexão que nós devemos fazer a partir do que foi dito por Simão Pedro. Vejamos. Kardecistas, existem ensinos espiritistas, codificados, alinismo próprio do radical. Kardecismo seria próprio de Kardec, radical, Kardec, sufixo ismo, próprio do radical. E não existe ensinos kardecistas, existem ensinos espiritistas, codificados, alinhados, segundo a didática kardeciana. Aí o sufixo é iano, não é mais ismo. Então nós temos o espiritismo organizado de forma kardeciana. A organização é kardeciana. Cuidado com o uso dessa palavra organização, porque dessa forma fica parecendo que o papel de Allan Kardec era o papel de um secretário que apenas organizou, e não é bem por aí. Mas vejamos como Simão Pedro constrói aqui o argumento, no sentido de que não pode ser kardecismo, porque não é a doutrina de Kardec, então a expressão mais adequada seria kardeciano ou kardeciano. Por quê? Porque é a maneira de Kardec, ou segundo Kardec, beleza? Então, vejamos. Há uma ideia que nós precisamos apreender. Uma vez apreendida essa ideia, nós não vamos nos prender às palavras, beleza? Então, até agora, o que é que está sendo colocado? Se a palavra é adequada ou não. Mas essa discussão em torno da palavra não pode nos fazer perder de vista a ideia principal,
que é a contribuição de Allan Kardec naquilo que nós entendemos ser a doutrina dos espíritos. Como eu coloquei antes, através da pergunta: há ensinos de Kardec na sua obra? Kardec nos deu contribuições a partir de entendimentos que ele desenvolveu através das pesquisas realizadas no campo experimental. Ele nos deu contribuições, ou seja, mais uma vez, há ensinos próprios de Kardec? Essa é que é a questão principal. E essa questão, ela é fundamental para nós entendermos o quanto esse papel, o papel exercido por Allan Kardec, fez toda a diferença para que a doutrina dos espíritos seja como é. Pelo menos, seja como nós a encontramos na obra de Allan Kardec. Há uma relação muito grande entre o trabalho de Allan Kardec, ou seja, a sua contribuição, que não pode ser reduzida ao papel de um secretário, porque apenas organizou, longe disso. Há uma relação direta entre o trabalho que ele desenvolveu e o produto que nós entendemos ser a doutrina dos espíritos, que encontra-se na obra de Kardec. Atenção para a ideia que nos vem quando falamos obra de Kardec, porque ele realizou um trabalho. E esse trabalho nos apresenta um produto. E esse produto é como é a partir do trabalho que foi realizado. E em cima disso, eu aproveito aqui para estender um pensamento que eu já externalizei em vídeo, mas já escrevi também nas redes sociais, que é o seguinte: não se pode dizer que uma opinião, que opinião de espírito, vale pela doutrina dos espíritos. Ou seja, doutrina dos espíritos é uma coisa, opinião de espírito é outra. Há uma enorme diferença entre uma coisa e outra. Beleza. Mas quando eu falo isso, a impressão que dá é que eu estou confrontando o espiritismo, a doutrina dos espíritos, com opiniões isoladas, portanto, opiniões individuais, que eventualmente os espíritos venham a expressar através da mediunidade. Mas não é só isso. Em cima dessa ideia, eu posso dizer o seguinte: uma coisa é o ensino dos espíritos, outra coisa é a doutrina dos espíritos. E entre o ensino dos espíritos e a doutrina dos espíritos, há uma diferença. E a diferença entre uma coisa e outra é o trabalho aplicado em cima desse ensino. E é claro que aqui a ideia de ensino pode comportar até uma espécie de universalidade, ou seja, vários espíritos falando coisas semelhantes. Como nós temos repetido insistentemente, isso não basta. Não basta que vários espíritos digam coisas parecidas em locais diferentes através de médiuns que não se conhecem. Isso não é suficiente. Não basta que haja ensino por parte dos espíritos. A doutrina dos espíritos, portanto, ela não se faz sozinha, porque não basta que os espíritos ensinem coisas. Se bastasse o ensino dos espíritos, a revelação espírita teria um caráter único. Mas a revelação espírita possui um duplo caráter, que, como Allan Kardec vai nos explicar lá no artigo de setembro de 67, em relação à revelação espírita, quando ele vai falar da terceira revelação, assim ele se refere ao espiritismo, ele vai dizer que o espiritismo é, ao mesmo tempo, o resultado do ensino dos espíritos combinado com um trabalho desenvolvido. É, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. O espiritismo é, ao mesmo tempo, o resultado
da dinâmica entre essas duas coisas. Portanto, não basta que os espíritos ensinem coisas. E é aí que está a gigantesca contribuição de Allan Kardec, porque ele nos ensina como trabalhar. Ou seja, Kardec nos ensina como realizar esse trabalho que nos compete a fim de que o espiritismo possua, de fato, um duplo caráter. Porque sem esse duplo caráter, nós não podemos falar de espiritismo, uma vez que o espiritismo não poderá ser identificado apenas pelo ensino dos espíritos, porque o espiritismo depende de um trabalho aplicado em cima desse ensino. Para que esse ensino seja identificado como espiritismo ou como doutrina dos espíritos, é preciso levar em conta os ensinamentos de Allan Kardec, a fim de que, do ensino dos espíritos, nós cheguemos à doutrina dos espíritos, para que nós saiamos do ensino geral que seja, não apenas restrito a opiniões desse ou daquele, mesmo que seja o ensino de vários espíritos, isso não é suficiente, é necessário que em cima disso que está sendo dito seja aplicado um trabalho, ou seja, Allan Kardec nos apresenta um conjunto de orientações fruto dos seus estudos, portanto, ele nos dá uma contribuição no sentido de que nós tenhamos condições de tirar desse ensino um produto, o produto que nós identificamos como sendo a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, como nós a conhecemos na obra de Allan Kardec, só possui aquelas características exatamente em razão da obra de Allan Kardec ser o resultado do seu trabalho. É o seu trabalho que dá um diferencial qualitativo tal que nos permite identificar a doutrina dos espíritos, que se distancia do ensino, que pode ser um ensino, inclusive, equivocado. Para que nós saiamos disso e cheguemos àquilo, é preciso nos utilizarmos de um instrumental. E esse instrumental ele repousa nas orientações próprias de Allan Kardec. Portanto, nós podemos dizer com toda certeza que Allan Kardec nos apresenta um ensino, o ensino kardecista. Ah, mas a palavra não é adequada, porque remete à doutrina, etc. Quanto a isso, não há problema, porque nós não vamos nos prender às palavras. Que não seja o termo mais adequado, pouco importa. O que importa é entender que, sem o conjunto de ensinos, aqui para confrontar a ideia apresentada pelo Simão Pedro, sem os ensinos próprios de Kardec, nós não teríamos o resultado assim enxergado como sendo doutrina dos espíritos, porque não basta que os espíritos ensinem. O ensino dos espíritos é uma coisa, a doutrina dos espíritos é um produto, e esse produto depende do ensinamento próprio de Allan Kardec, do conjunto de orientações que ele apreendeu a partir do contato com os espíritos, ou seja, no campo experimental. Ele chegou a conclusões, ele nos apresenta orientações que, sem elas, nós não chegaremos à doutrina dos espíritos. O ensino lá está, como uma massa que encontra-se à nossa disposição, uma espécie de matéria-prima que encontra-se, por assim dizer, num estado bruto. Mas para que seja identificada como um produto, depende de um trabalho, de um método, de um conjunto de orientações. Ou seja, sem o instrumental que Allan Kardec nos oferece, sem as ferramentas adequadas que Allan Kardec nos oferece, que é o seu ensino relativo à maneira de fazer espiritismo, atenção para essa expressão, que é uma expressão que eu costumo utilizar bastante. Kardec nos ensina a fazer espiritismo, a extrair dessa matéria-prima um produto que nós identificamos como sendo
doutrina dos espíritos. E essa doutrina dos espíritos só é como é na obra de Allan Kardec em razão do trabalho aplicado nessa matéria-prima, trabalho esse que representa o conjunto de orientações que Allan Kardec nos dá, que ele nos oferece a partir do seu exemplo, exemplo que era seguido, repetido pelos espíritas kardecistas, que se valiam da orientação kardeciana, portanto, para se valer da matéria-prima e dela alcançar uma doutrina, ou seja, o Espiritismo é ao mesmo tempo o ensino dos espíritos e um trabalho que é o resultado do livre exame e de todas as orientações que Allan Kardec nos recomenda. Ora, esse instrumental é fundamental para que, do ensino dos espíritos, no seu sentido mais amplo e geral, nós tenhamos um produto identificado como sendo doutrina dos espíritos. Sem o ensino próprio de Allan Kardec, nós não podemos falar em doutrina dos espíritos, porque a doutrina dos espíritos é o resultado desse trabalho combinado, de uma matéria-prima elaborada a partir desse instrumental que nós temos à nossa disposição. Sem a utilização desse instrumental, o ensino dos espíritos poderá proporcionar outras doutrinas, mas não a doutrina espírita que nós encontramos na obra de Allan Kardec. E o espiritismo praticado no Brasil é a prova disso. A história do espiritismo praticado no Brasil é a prova de que, uma vez que se abre mão de se utilizar dessas orientações aplicadas no ensino dos espíritos, os espíritos ensinam coisas à vontade, ensinam coisas as mais bizarras que acabam sendo aceitas a partir de uma credulidade excessiva, justamente porque não se leva em conta os ensinos próprios de Allan Kardec, a fim de que nós saibamos fazer espiritismo como ele fazia. Ou seja, o nosso trabalho seria qual? Nos aplicarmos no sentido de, a partir das orientações de Allan Kardec, darmos continuidade à sua doutrina. Quando eu digo a sua doutrina, é a doutrina que foi obtida a partir da aplicação das orientações kardecianas. Em outras palavras, a doutrina de Allan Kardec não é de Allan Kardec em razão da origem, porque a origem é dos espíritos. A doutrina de Allan Kardec é identificada dessa forma porque aquele produto é o resultado de um trabalho próprio de Allan Kardec, ou seja, no conjunto de orientações que ele nos recomenda, conjunto de orientações que ele nos oferece, a fim de que nós cheguemos ao mesmo resultado. Ah, mas nós não queremos nos utilizar do ferramental que Allan Kardec nos oferece. Nós chegamos ao entendimento que o instrumental de Allan Kardec, o instrumental que ele nos deixou à disposição, não é mais adequado porque nós o julgamos ultrapassado. Beleza. Ninguém é obrigado, portanto, a seguir as orientações kardecianas ou as orientações kardecistas. Ninguém é obrigado. Mas, uma vez que nós não aplicamos esse instrumental, que é esse conjunto de ensinos próprios de Allan Kardec, tenhamos certeza, o resultado obtido não é uma doutrina dos espíritos que irá, digamos, ser identificada ou reconhecida como um produto que seja continuidade ou desenvolvimento daquela doutrina que Allan Kardec alcançou. Porque nós precisamos, no mínimo, fazer o que Allan Kardec fez, ou seja, seguir a sua trilha. Como ele vai colocar lá no artigo O Espiritismo Independente. Ele vai dizer, nós traçamos uma linha, ninguém é obrigado a seguir, mas nós vamos seguir essa linha traçada até o fim. Os kardecistas são os que se valem da orientação kardeciana para dar continuidade a esse legado. Ou seja, aplicando as orientações de Allan Kardec, se valendo desse instrumental para dele e a partir dele pegar o ensino dos espíritos e dele, desse ensino, chegar à doutrina dos espíritos,
coerente com a doutrina dos espíritos que Allan Kardec alcançou. Coerente. Coerente. Ah, não, mas a gente não quer, a gente não gosta, pra gente a coisa não está mais servindo, porque era uma coisa lá do século XIX, ninguém faz mais evocações, ninguém faz mais perguntas, isso é coisa daquela época. Beleza, o resultado que você vai obter é completamente diferente, e o espiritismo praticado no Brasil é a prova disso. Nós abrimos mão das evocações, nós abrimos mão das perguntas, a postura ante aquilo que os espíritos dizem é uma postura passiva. Passiva. Então os espíritos dizem coisas e, por critérios outros que não são aqueles que Allan Kardec compartilha conosco, vai se criando aí algo que se diz espiritismo. E de certa forma é, mas não é o espiritismo que Allan Kardec alcançou a partir do seu conjunto de orientações. É muito importante que isso fique claro. As orientações de Allan Kardec não eram seguidas por todos. Já desde aquela época, havia muita gente que discordava de Allan Kardec. Mas Allan Kardec nunca disse que essas pessoas não eram espíritas, porque não praticavam espiritismo como ele, ou não faziam espiritismo como ele. Atenção, atenção. As pessoas faziam espiritismo de outro jeito. E o Kardec nunca foi dizer assim, tá vendo? Não são espíritas, porque não fazem como eu faço. Não, são espíritas. Mas não são obrigados a seguir as nossas orientações. Eles são espíritas, mas não são, e aqui eu acrescento, a conclusão lógica disso é o seguinte, eles não são espíritas kardecistas, ou eles não são espíritas que se baseiam pela orientação kardeciana. Convenhamos, a palavra pouco importa. O que importa é a ideia. Qual é a discussão que está sendo colocada? Há um conjunto de orientações próprias de Allan Kardec. E sem essas orientações aplicadas ao ensino dos espíritos, nós não podemos falar da doutrina dos espíritos alcançada por Kardec. Podemos falar de outros espiritismos, como, por exemplo, um espiritismo como o que é praticado no Brasil, que não leva em conta a prática das evocações, que não leva em conta as perguntas feitas em cima daquilo que os espíritos dizem. Em outras palavras, no Brasil, no espiritismo que a gente encontra por aí, os espíritos têm livre acesso para ensinar o que bem entenderem, sem nunca serem contraditados. Quando você aceita aquilo que os espíritos dizem, sem questionar aquilo que eles dizem, você está muito longe de aplicar o instrumental que Allan Kardec nos oferece, ou seja, você está muito longe das orientações kardecianas. E o produto alcançado por não ter aplicado essas orientações será um produto diferente daqueles que se dedicam a aplicar essas orientações. Ou seja, uma coisa é a postura kardeciana daqueles que questionam, que interrogam, que aprofundam, que fazem o controle do ensino dos espíritos. A partir desse controle, nós vamos obter determinados resultados. E os resultados serão muito próximos, assim se espera, de uma doutrina coerente com aquilo que Allan Kardec já havia encontrado. Quando você abre mão desse controle, porque assume uma postura passiva, como é a postura dos espíritas que praticam o espiritismo que foi desenvolvido aqui no Brasil, essa postura passiva leva a um outro resultado. É um resultado que difere, inclusive porque, na prática, possui contradições com aquilo que Allan Kardec havia alcançado. Ou seja, se você muda a forma de lidar com aquela matéria-prima, o produto será completamente diferente. Você tem a mesma matéria-prima, que é o ensino dos espíritos, ou seja, a origem é aquilo que os espíritos dizem, mas esse ensino por si só não é doutrina. E a depender de como você se dedique a essa matéria-prima, a depender do ferramental que você aplique ou não, esse ensino ele irá produzir doutrinas as mais variadas possíveis. Para nós chegarmos na doutrina alcançada por Allan Kardec, se faz necessário, no mínimo,
se valer do instrumental que ele nos oferece, que é o conjunto de orientações muito próprias que ele compartilha conosco em toda a sua obra. Eu me estendi, mas acredito que deixei claro o ponto. Vejamos o que Simão Pedro continua a colocar. Radical Kardec, sufixo iano. Iano é segundo o radical. Ou seja, a organização foi segundo Kardec, a organização. Mas os ensinos não são dele, os ensinos são dos espíritos. Por isso se chama espiritismo. Daí não ser adequada a expressão espiritismo kardecista. Só espiritismo, doutrina. Não. Você entrou em contradição agora, Simão. Porque você acabou de explicar, você acabou de dizer que o correto é dizer kardeciano porque é a maneira de Allan Kardec. Quando você faz essa explicação, qual é a consequência dessa explicação? Há um espiritismo à maneira de Allan Kardec, como ele se utilizou aí das palavras didática, metodologia, organização, palavras que ele utilizou. Ou seja, a maneira de Kardec de fazer espiritismo. Portanto, se não é adequado o uso do termo kardecista, porque vem de kardecismo e o sufixo não sei o quê, nós podemos muito bem dizer espiritismo kardeciano ou espiritismo kardeciano, porque é um espiritismo à maneira de Kardec ou segundo as orientações de Allan Kardec. Aí sim, a expressão fica adequada segundo essa explicação, se o que se quer aqui é se prender às palavras. Porque o mais importante é a ideia que eu expus há pouco. Ninguém pode perder de vista a ideia. A palavra é o de menos, convenhamos. Sinceramente, a palavra é o de menos. Agora, se faz questão aqui de se apegar às palavras, ninguém vai dizer que é kardecista, então nós podemos dizer espiritismo kardeciano. E há o espiritismo à maneira de Allan Kardec, daqueles que pegam a matéria-prima, que é o ensino dos espíritos, e em cima dessa matéria-prima, à maneira de Allan Kardec, se valendo das orientações dele, as pessoas, elas chegam a uma doutrina que é uma doutrina que irá, de certa forma, possuir o DNA desse instrumental aplicado. Ou seja, a marca kardeciana, marca aplicada na matéria-prima, nos dá um produto com esse diferencial. Ou seja, um produto com essa marca. Se você não aplica, ou se você aplica outras orientações a essa matéria-prima, a marca desse produto será completamente diferente. Porque o produto depende do instrumental que se utiliza em cima da matéria-prima, que no caso é o objeto de estudo aqui, que é o ensino dos espíritos. Voltemos à ideia que não pode ser perdida de vista. O duplo caráter da revelação espírita. Não basta que os espíritos ensinem coisas. O ensino dos espíritos por si só não é doutrina. A doutrina é, ao mesmo tempo, o ensino dos espíritos que é trabalhado a partir de um conjunto de orientações que nos levam ao controle desse ensino. Sem esse controle, a doutrina dos espíritos de Allan Kardec, e de Allan Kardec por quê? Porque é a alcançada a partir do controle que ele nos ensina. Se não aplicamos esse controle, a doutrina não será como a de Allan Kardec. Portanto, a obtida como ele. Nós iremos obter outras coisas. Como eu disse, é o que está aí à disposição na imensa maioria dos centros espíritas Brasil afora. Dos centros espíritas Brasil afora, se você chegar lá e falar assim, e as evocações, hein? O que é que você vai ouvir? Você vai ouvir, o telefone só toca de lá para cá, não é mais necessário, só Kardec podia fazer isso porque ele tinha uma missão. Em outras palavras, você vai enxergar a seguinte realidade: não se pratica mais as evocações.
Só aí já há um diferencial enorme naquilo que Allan Kardec nos apresenta ser o controle do ensino dos espíritos, como nós demonstramos lá naquele vídeo com a representação do controle através de um diagrama de fluxo. Só aí já há uma enorme diferença. A discrepância é brutal. E é claro que o resultado será completamente outro, porque a nossa postura ela se torna passiva. Os espíritos dizem coisas, a gente não controla esse ensino e fica por isso mesmo. Só nos cabe acreditar. Uma postura que é baseada nisso é uma postura de uma crença cega. E todos nós sabemos que a crença espírita é uma crença raciocinada. Raciocinada por quê? Porque submetida a controle. Não é raciocinada porque você apenas fica filosofando em cima do nada. Ela é raciocinada porque você tem uma matéria-prima que te permite elaborar, através de raciocínios, ou seja, a partir do estudo, uma matéria-prima que te permite chegar a determinadas conclusões, ou seja, a doutrina dos espíritos, que possui uma consistência filosófica tal que se dá em razão do instrumental que foi aplicado. Sem esse instrumental, o que há por aí são outras coisas, e tudo bem, como eu disse, a crença é livre, cada um acredita no que bem quiser. Os kardecistas são os que se valem da orientação kardeciana. Eu já estou me repetindo de novo aqui, mas vejamos aqui o que o Simão Pedro colocou para a gente poder concluir esse vídeo. Dos espíritos. Isso está na introdução número 1 do Livro dos Espíritos. São 16 introduções. Está na introdução número 1. Kardec explicando isso. Que ele criou a palavra neologismo. Não é bem por aí. Como nós vimos, não foi Kardec quem criou a palavra, como se costuma dizer. E aí está o Simão Pedro repetindo essa ideia que é uma ideia que encontra-se bastante difundida no senso comum do movimento espírita brasileiro. A ideia de que Kardec criou. Não é bem assim. Ele não criou a doutrina, criou a palavra espiritismo e explicou por que. Não criou a palavra e criou a doutrina. Não vou me repetir, porque eu já expliquei longamente. Mas a doutrina é o resultado de um trabalho. Duplo caráter. Ensino, trabalho. Duplo caráter. A partir desse duplo caráter, ao mesmo tempo, a aplicação do trabalho em cima desse ensino nos leva a uma doutrina, que é a doutrina identificada a partir do trabalho realizado. Se você muda a forma de trabalhar em cima desse ensino, por exemplo, assumindo uma postura passiva, a doutrina obtida será outra. Então Kardec não inventou a palavra e criou a doutrina, porque a doutrina possui a sua marca. A matéria-prima é o ensino, o instrumental é de Kardec e a doutrina, que é o produto disso, possui a marca kardeciana. Eu me repeti, e aí vocês precisam ter paciência. Vamos lá. O que seria essa palavra? Espiritualismo. Qual é o radical? Espiritual. Qual é o sufixo? Ismo. Então, espiritualismo é próprio do espiritual, mas não quer dizer que é o espiritismo. O espiritismo é espiritualista, mas nem todo segmento espiritualista é espiritista. Então é importante entender. E nem todo espírita segue as orientações kardecianas. Portanto, nem todo espírita é kardecista. Como, por exemplo, os espíritas experimentadores. Kardec vai dizer: há espíritas que apenas se prendem aos fenômenos. Ninguém vai dizer que esses espíritas são kardecistas. Ou ninguém vai dizer que esses espíritas entenderam a proposta kardeciana. Porque são pessoas que apenas se prendem aos fenômenos e é o fenômeno pelo fenômeno e pronto. São espíritas. Kardec nunca disse assim: eles não são espíritas, porque não entenderam a proposta da minha obra. Ele vai dizer, são espíritas experimentadores. Ou seja, ele qualifica. A partir desse raciocínio, fica claro que
há espíritas que seguem a orientação kardeciana e há espíritas que não seguem. Por exemplo, os espíritas experimentadores não seguem a orientação kardeciana, portanto, não são espíritas kardecistas. Da mesma forma que Kardec vai dizer, algumas pessoas pensam que é errado evocar os espíritos, ou seja, algumas pessoas discordam do que eu proponho. É um erro não evocar, mas há quem não evoque. Há quem pense que o melhor é obter sempre comunicação espontânea. Kardec vai dizer, isso é um erro. Segundo quem? Segundo a minha orientação. É claro que essa orientação é uma orientação que ele apreendeu a partir do contato com os espíritos. Ou seja, ele teve um campo experimental que lhe permitiu chegar a essas conclusões. Mas se Kardec fosse outro, como foi dito lá no início, as conclusões poderiam ser completamente diferentes. Como, por exemplo, alguém entender que não é para evocar nunca. É para apenas obter comunicações espontâneas, porque o telefone só toca de lá para cá. A conclusão poderia ser outra, se Kardec não fosse Kardec. Então há um conjunto de orientações que são próprias dele, a partir de todo o seu empenho, a partir de toda a sua dedicação ao campo experimental. No contato com os espíritos, Allan Kardec aprendeu um conjunto de orientações, mas que são dele. Do contrário, nós teríamos que chegar à conclusão de que os espíritos pegaram Kardec pela mão em tudo, e não é verdade. Kardec não foi um secretário passivo que apenas recebia ordens e comandos a fim de que organizasse da melhor maneira. Não. De forma alguma. Entendermos isso. A doutrina espírita não se baseia em uma pessoa, se baseia ela é um corpo doutrinário que se baseia nos ensinos universais. Olha só, ele abstraiu aí o instrumental, porque ele disse, é um corpo doutrinário que se baseia no ensino universal, como se entre uma coisa e outra não fosse aplicado um trabalho. Trabalho esse que corresponde a um conjunto de orientações próprias de Kardec. Ele abstraiu aí aquilo que qualifica o espiritismo com o seu duplo caráter. Ele abstraiu. Ele ligou o ensino a corpo doutrinário, sendo que o espiritismo depende de um trabalho. Trabalho esse que a gente pode resumir naquela dinâmica como sendo o controle aplicado ao ensino. Controle do ensino dos espíritos. Esse controle, de certa forma, resume a dinâmica que corresponde ao trabalho de Allan Kardec, que ele nos apresenta como sendo uma proposta, uma maneira de fazer espiritismo. É essa maneira que os kardecistas levam a sério, porque se baseiam na orientação kardeciana. Das leis de Deus. Se baseia ela é um... Então é importante entendermos isso. A doutrina espírita não se baseia em uma pessoa, se baseia ela é um corpo doutrinário que se baseia nos ensinos universais das leis de Deus. É importante isso. Por isso Kardec diz lá, a conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é forte porque ele se coloca nas próprias bases da religião, quais sejam Deus, a alma e as penas e gozos futuros. É muito simples isso. E aí vem uma questão, salvo engano, a questão 798. Bom, aí ele já vai entrar em outro tema, porque a live foi toda assim, ele vai emendando um tema no outro, etc. Mas nós voltamos aqui à questão relativa à expressão kardecismo ou kardecista, a partir do que ele colocou, quando se utiliza desse argumento relativo à palavra e o significado da palavra, como nós colocamos, pouco importa a palavra, o importante é entender a proposta kardeciana ou kardecista, uma vez que
há um conjunto de ensinos próprios de Kardec, ensinos esses que fazem toda a diferença a fim de que, a partir daquela matéria-prima, nós cheguemos à doutrina dos espíritos. A matéria-prima é o ensino, o produto é a doutrina, e é necessário um instrumental aplicado, como nós nos repetimos ao longo de todo o vídeo. Eu não vou me repetir mais aqui no final, eu vou apenas pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o seu curtir e para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É isso, até uma próxima, valeu!